Olá, queridas mamães, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal que fala sobre maternidade cristã. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre rotina. Mas esse é um assunto muito grande, muito amplo, que a gente tem muita coisa para aprender e para fazer. Mas para a gente começar ali de um ponto, né, de partida, eu vim falar aqui sobre erros que a gente pode ter quando a gente estrutura uma rotina, erros que elas impactam na nossa maternidade cristã. Então, quando a gente pensa em rotina, né? O que é rotina? Rotina é uma sequência de hábitos que você faz, né? Todos os dias. Todo mundo tem uma rotina. Ninguém pode falar assim, eu não tenho rotina, sou uma pessoa perdida. Não. Todo mundo tem aquelas coisas que faz diariamente, porque, né, tem a necessidade. E acaba sendo dentro de um certo padrão. Você pode não fazer, todo dia eu almoço meio-dia. Não, mas todo dia você almoça dentro de ali de um espaço de tempo. Então todo mundo tem um certo tipo de rotina. Quando você já tem uma consciência que a rotina é algo importantíssimo, que tem um impacto maravilhoso, né? Traz muito benefícios, tanto para a sua vida individual como para a sua família, né? No geral, e você então entende o que é a rotina, como ela se adequa na sua vida, e você faz uma rotina planejada, estruturada, você já está um passo gigantesco na sua frente, porque você vai ter o resultado a médio e longo prazo maravilhoso, porque rotina é médio e longo prazo, né? Você começa, insiste naquilo e você colhe os benefícios. É igual uma plantação, você não planta para colher a fruta no outro dia. Então, se você já tem essa consciência, você já está a um passo já à frente. Só que no vídeo de hoje, a gente não vai tratar sobre a rotina, assim, como estruturar uma rotina passo a passo, porque isso demanda muito assunto. Mas eu quero que você tenha uma visão para você começar a pensar na sua rotina, numa visão cristã, né? Principalmente quando a gente fala aqui em maternidade. Então, como a rotina que você estrutura para os seus filhos, ela tem um impacto cristão que vai trazer o benefício na vida deles. Então, quando a gente pensa nesse tipo de rotina, a gente tem que olhar os nossos filhos numa visão amplificada. Os seus filhos, eles são corpo, alma e espírito. Então, a sua rotina, ela tem que estar baseada nessas três partes do seu filho. Porque o normal primeira coisa que a gente se preocupa numa rotina é com o corpo. E essa é a parte que mais vai tomar conta do dia. É normal, né? Você se preocupar se ele está dormindo em horários adequados e quantidade suficiente, se ele está se alimentando devidamente, né, com todas as refeições, né, do dia, quais os alimentos que você está oferecendo para ele, se ele está tendo horário de estudos, se ele está tem uma rotina que vai torná-lo mais calmo, porque ele sabe o horário que ele tem que tomar banho, escovar o dente. Então a rotina ela é muito ocupada por essa parte do corpo. E isso é normal, porque nós estamos no corpo e temos mesmo que cuidar. Uma mãe é o básico, né, da nossa maternidade, é cuidar dessa parte do nosso filho. Mas aí a gente tem que olhar os outros dois pontos. Será que dentro da minha rotina, daquilo que eu estou pensando em adequar para os meus filhos, ou que eu já trabalho numa rotina com meus filhos, eu me preocupo com a alma dele? Quando a gente fala da alma, a gente fala do emocional, das emoções. E essa é uma parte importantíssima. Hoje a gente vê muitos estudos de como o emocional, que não é bem cuidado, ele traz um impacto para a vida inteira. Quantas pessoas são estruturalmente assim, como é que eu vou dizer assim, elas não têm uma estrutura emocional, elas não sabem lidar com as situações que acontecem na vida delas, elas não sabem se relacionar com outras pessoas porque elas têm um emocional debilitado. Elas não têm a tal da inteligência emocional, ela não sabe lidar com frustrações, com perdas, com raiva. Então a pessoa, ela tem um impacto gigantesco em toda a vida dela. E você, como mãe, precisa pensar nisso, que tudo aquilo que você faz ao longo dos dias,
Se você inclui na sua rotina essa preocupação, você vai trazer benefícios enormes para a vida inteira do seu filho, não é só para a infância e para a adolescência. Então, sim, você precisa se preocupar, ok? Então, o que eu posso, na minha rotina, adaptar para diariamente saber que o meu filho está se desenvolvendo emocionalmente? Então, por exemplo, quando você se preocupa com tanto de telas que o seu filho assiste durante o dia, você está sim se preocupando com o lado emocional dele, porque tem uma influência muito grande o excesso de telas na criatividade, no relacionamento com outras pessoas. Então, você controla o tempo de telas que o seu filho tem, você está cuidando da alma dele. Você controla a quantidade de, se ele tem tempos onde ele vai fazer brincadeiras, né, tanto de brinquedos como com você ou com os outros membros da família, essa interação, né? Ele tem irmãos, né? Os seus filhos têm irmãos, ele se relaciona, você se preocupa de ele ter esse tempo intencional. Quando a gente fala de rotina, a gente está falando de coisas intencionais. Você intencionalmente coloca os seus filhos para brincarem, sem ser com tela, sem ser com jogos, eles interagirem diariamente, construir esse relacionamento que vai ser duradouro para a vida entre os seus filhos, entre vocês, né? Se você está desenvolvendo, você tem o hábito de parar uma refeição em família e todos conversarem, trocarem ali experiências, você saber o que está acontecendo na vida do seu filho. Muitas vezes as crianças elas não vão parar e falar: mãe, está acontecendo isso comigo. Mas numa conversa, num jantar, ele fala alguma coisa que te desperta, que vai fazer você se preocupar. Então, tudo que é emocional que você pode incluir na sua rotina é essencial. Você está cuidando do segundo ponto do seu filho, que é a alma dele. E no terceiro ponto, lógico, é o espírito. Ela tem que estar incluído na sua rotina. E o espírito é tudo que é relacionado com Deus. Qual que é o aprendizado que ele está tendo sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento de quem é Deus, né, da vida cristã, da salvação, quem é Jesus. Então, toda essa parte de relacionamento tem que estar incluída na rotina. Isso é uma parte que muita gente negligencia, porque pensa: estou criando os meus filhos num ambiente cristão, a minha casa é cristã. Eu como frequento uma igreja cristã, eu levo os meus filhos. Vai muito além disso. Quando a gente pensa no espiritual, você tem que pensar igual do corpo. É que no corpo a gente vê, né? Mas você não se preocupa com o alimento que seu filho vai comer diariamente? Você sabe que ele todos os dias tem que ter nutrientes, legumes, proteínas, frutas, né? Tudo uma coisa balanceada. Se ele não tiver, ele vai adoecer. A mesma coisa é a vida espiritual. Não adianta você pensar que aquela 1, 2 vezes por semana que você leva o seu filho para a igreja e que ele está ali no ambiente, convivendo com pessoas, aprendendo de alguma maneira, que aquilo é o suficiente. Não, é a mesma coisa que você pensar: eu dou um alimento super saudável para os meus filhos aos domingos e de segunda a sábado é livre demanda, eles comem o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Por quê? Porque quando a gente ensina a palavra de Deus, a gente está alimentando, né? Eles, né? A vida espiritual deles. Se a gente não passou aquilo, o que ele aprendeu durante o dia? Ele não está na sua casa 24 horas com você. Ele tem convivência com escolas, colegas, professores, às vezes tem aqueles momentos com outras pessoas da família, ou cursos, ou qualquer outra coisa, né? Então ele está recebendo muitas informações, muitas coisas, está sendo alimentado espiritualmente, sim, também com os aprendizados, né? As pessoas ensinam coisas que elas creem. Então você tem que ensinar todos os dias, todos os dias. Parece pesado, mas pensa, 10, 15, 20 minutos que você tira todos os dias com o seu filho, é algo que vai trazer o impacto para a vida espiritual dele da vida inteira. Não deixe para achar isso importante quando ele chegar na adolescência. Traz esses, sabe, aquele pouquinho, você planta e todo dia você rega, todo dia você rega, todo dia você rega, e aquilo vai florescer, né? Então, esse é o primeiro erro. Quando a gente não olha os nossos
a estrutura da nossa rotina nesses 3 pontos. Já é o primeiro erro, que já está defasado, né? Eu cuido do corpo e da alma, mas eu cuido do espírito, cuido só do corpo. Nossa, você para e olha para a sua rotina e você vê, eu me preocupo com o corpo do meu filho e a minha rotina está baseada nisso. Então, revise a sua rotina olhando se você cuida desses 3 pontos. Então, esse seria o primeiro erro do mal de uma rotina, né, na vida de uma maternidade cristã. O segundo ponto é se você, nossa, eu olhei a minha rotina e, olha, eu vi que ela tem essa estrutura, ela tem um pouco disso todos os dias. Ótimo, maravilhoso. Agora, como que você está aplicando isso? Isso também conta, porque se a gente faz isso de uma forma robótica, só para cumprir, sabe? Você coloca, faz uma lista, tem que fazer essa tarefa, essa. E você não se preocupa se isso está sendo feito de modo adequado, você só quer ticar, quer tirar da sua frente essas tarefas, você está fazendo e não está fazendo bem feito. Então, por exemplo, numa rotina, você não ter paciência, é tudo na base da bronca, é tudo na base do grito, é tudo na base da correria, porque você tem que fazer aquilo. Você acha que você está trazendo realmente um benefício? Eu tenho uma rotina, mas é a base de gritos, de escândalos, de broncas, de tapas. Então, aí você está cometendo um erro. Você está se iludindo ao achar que você está cumprindo tudo e que você tem uma rotina maravilhosa, mas ela é uma rotina pesada, tensa. Então, revise. Será que você está colocando coisas excessivas na sua rotina e por causa desse excesso de querer cumprir tudo aquilo ali, você está se estressando e estressando todos da sua casa? Então, esse é um segundo erro, porque até mesmo você fala assim, mas todos os dias eu ensino os meus filhos alguma coisa cristã, né? A palavra de Deus, a gente ora, mas você está fazendo isso de forma realmente intencional para Deus? Ou você está fazendo isso para cumprir uma religiosidade? Então, é melhor você ter 10 minutos muito bem aplicados, com a presença de Deus na sua casa, ensinando seus filhos com calma. Melhor você ler 3 versículos para eles e ensinar eles sobre o fundamento desses 3 versículos, do que você simplesmente abrir a Bíblia e ler um capítulo inteiro e fechou e abriu e acabou. Ele só ouviu. Sabe, igual você vai naquele culto, que você está com a mente lá longe e o pregador falou 1 hora inteira e no dia seguinte você nem lembra o que ele falou? É a mesma coisa. A gente pode ter uma rotina linda e totalmente inadequada, totalmente pesada, inútil no que se diz em aprendizado, né? Em crescimento espiritual, emocional. Imagina você ter uma rotina linda e seus filhos forem estressados, cobrados. O que você está fazendo com as emoções dele, com a alma dele, né? Então, o segundo erro é esse. Você ter uma rotina, mas ela ser inadequada, porque ela está te gerando um peso, um estresse, uma religiosidade, em vez de um crescimento espiritual. E o terceiro ponto que pode ter de erros numa rotina é quando a sua rotina, sua individual, como mãe, como pessoa, ela não coincide, ela não valida aquela rotina que você impõe para os seus filhos. Então, por exemplo, você coloca que seus filhos têm que se alimentar certinho todos os dias, mas você se alimenta de qualquer jeito e eles veem isso daí. Você fala que seus filhos têm que se relacionar com os irmãos, orar, brincar, tudo, mas você não para conversar com seus filhos, eles não veem você ter um relacionamento emocional bom com seu esposo, é tudo na base de estresse, vocês não param para conversar, ou quando conversam, estão sempre tratando problemas, eles nunca veem vocês como um casal, né, feliz. Quando a sua rotina, eles nunca veem você ler a Bíblia individualmente sem eles, quando eles nunca veem você ter uma conversa com outro adulto que fala sobre o reino de Deus, só vê você
falando mal das pessoas, criticando, sendo dura, né? Então, a sua rotina, o modo que você vive individualmente, ele tem que validar aquilo da rotina que você estabeleceu para os seus filhos. Senão você cai, sabe, naquele ditado popular que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A sua rotina como mãe, como mulher, como esposa, ela tem que validar aquilo que você está ensinando para os seus filhos. Senão também aquilo vai ser igual as obras que a gente vai apresentar diante de Deus, vai passar pelo fogo e elas vão se queimar. Isso daí a gente faz diariamente com os nossos filhos, quando com a nossa vida, a nossa rotina, o que a gente não representa aquilo que a gente ensina para eles. Então, o vídeo de hoje ficou até um pouquinho mais extenso do que geralmente eu faço, mas que eu acho que são pontos que a gente precisa analisar, olhar, né, na nossa rotina antes de estabelecer, né, qualquer parâmetro, para a gente poder então colher uma maternidade cristã, onde você vai ver no futuro os seus filhos sendo grandes homens, grandes mulheres diante de Deus, né, diante do reino. Acho que o maior orgulho que a gente pode ter na nossa maternidade é poder ver o Senhor usar os nossos filhos, ver eles crescerem, eles entenderem quem é Cristo na vida deles e eles viverem, né, dessa maneira. Fora, lógico, todas as outras coisas como mães naturais a gente deseja também, né, para o futuro dos nossos filhos. Então, esse é o primeiro vídeo sobre esse tema de rotina. A gente tem bastante coisa ainda para tratar. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar aí a mais e mais mães que também têm esse grande intuito de ensinar Cristo na vida dos seus filhos. Um grande beijo, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.